Olá, meu nome é Carlos Edson Martins e mais uma vez, a convite do grupo espírita Eurípedes Basanunfo, que fica localizado na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, iremos trazer reflexões. A nossa temática de hoje abordará a importância da leitura para o espírita. Em meados do século XIX, um professor francês, utilizando um pseudônimo, Allan Kardec, foi alistado por espíritos e, com esse trabalho associado, publicou o que é conhecida como doutrina espírita, que está exemplificada em 5 obras, 5 livros. Toda a doutrina ela está contida neste conjunto de 5 livros. Também existem aquelas obras que são ditas como auxiliares, complementares à doutrina espírita. Obras póstumas, o que é espiritismo, revista espírita, que também tem a organização, a escrita feita pelo professor francês, utilizando o pseudônimo Allan Kardec. O nome deste professor é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele utilizou o pseudônimo Allan Kardec para separar as obras, porque ele já era um escritor de várias obras educacionais. Como ele não buscava criar confusão entre as suas obras educacionais e as obras espíritas, ele se utilizou deste pseudônimo Allan Kardec. No Brasil, nós temos como figura principal de psicografador de obras espíritas o Francisco Cândido Xavier. É a figura mais conhecida no Brasil como um escritor espírita, mas recebendo a psicografia de autores espirituais. Na atualidade, nós também temos eminentes escritores que também recebem a psicografia de autores espirituais. O mais conhecido no momento é o Divaldo Pereira Franco. Então, nós estamos falando de quê? De obras, de livros que contêm a própria doutrina espírita ou contêm livros que contêm assuntos que contêm informações acessórias à doutrina espírita, complementares à doutrina espírita. Por isso que para o espírita a leitura é algo relevante, é algo importante, é algo necessário. O espírita, para se informar, para conhecer a doutrina, para conhecer todos os seus detalhes, para conhecer todos os seus princípios, precisa ler as obras da codificação, as 5 obras. Livro dos Espíritos, que é a primeira, Livro dos Médiuns, a segunda, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira, o Céu e Inferno, a quarta, e a Gênese, a quinta e última obra. E, para aprofundar ainda mais essas informações, poderá ler também as obras complementares e as obras que foram psicografadas através de autores espirituais. A leitura, então, se torna extremamente importante para o espírita. Mas pode-se pensar, neste momento eu estou assistindo este vídeo através da internet, através da plataforma YouTube. E estou também adquirindo informações. Mas por mais
que se adquira informações através da audiência, da visão de vídeos ou através da audição de podcasts, da audição de CDs que também existem tratando a respeito da doutrina espírita, o conhecimento de maneira mais aprofundada, ele vai se dar através da leitura. Através da leitura que o conhecimento humano, de fato, se desenvolve de maneira mais profunda, de maneira mais concreta. E podemos, então, aproveitar esse ensejo para apresentarmos as vantagens da prática da leitura. Senso crítico mais apurado. Quem lê acaba desenvolvendo um senso crítico mais refinado, capacidade de análise, capacidade de crítica. E isso é importante porque se deixa de se somente considerar as opiniões dos outros. Se deixa de ser como popularmente aqui onde eu vivo, no Maranhão, se diz: você está que nem piolho, só indo pela cabeça dos outros. Isso significa o quê? Que você está repetindo somente as opiniões de terceiros sem ter uma reflexão aprofundada a respeito dessas opiniões, que no fundo você pode até nem concordar. Repete somente por uma prática comum, mas sem analisar, sem criticar, sem refletir. Aquele que pratica a leitura desenvolve esse senso crítico e não consegue aceitar qualquer informação sem que ela tenha uma retidão, uma profundidade, uma lógica. Então a leitura ajuda a desenvolver o senso crítico. Uma outra consequência da leitura é a expansão do vocabulário. Quando você lê, você tem contato com palavras novas, com estruturas linguísticas e textuais novas. E com isso você acaba expandindo o seu próprio vocabulário e aprende, em consequência disso, a escrever melhor e a falar melhor. As pessoas que praticam a leitura, consequentemente, expandem o seu vocabulário, conseguem se expressar melhor e, consequentemente, conseguem também escrever melhor. Em consequência disso tudo, você também acaba desenvolvendo uma maior capacidade de persuasão, uma maior capacidade de convencimento, porque você dispõe agora de senso crítico, lógico, você dispõe de um bom vocabulário, você acaba se sentindo mais seguro, porque você, usando as suas análises, as suas reflexões mais críticas, você consegue convencer uma ideia de maneira mais objetiva, você consegue persuadir de maneira mais prática. Uma outra vantagem, existe a predisposição para que você aprenda com o outro. Quando você está lendo uma obra, você está exposto naquele momento à visão, às reflexões, ao conhecimento de outro. Você está aprendendo com o outro. E isso você leva para a sua vida prática. Você leva isso com mais pragmatismo nas suas relações sociais. E você aprende a valorizar também o que o outro tem a dizer. E existe aí uma troca de informação e de ampliações de horizontes, o que leva a uma outra vantagem, que é a expansão do repertório cultural. Quando você lê uma obra que te leva a outras épocas ou que te leva a outras nações, você está aumentando o seu conhecimento cultural. Você está aprendendo mais, além da sua própria cultura, mas também a cultura dos outros, o que também vai te ajudar naquele aspecto de aprender a convencer e a persuadir. Isso vai te levar para uma maior qualidade nas relações interpessoais. Você vai se
relacionar melhor com as pessoas que estão ao seu redor e também, quando perceber todas essas vantagens que virão se apresentar em consequência da prática da leitura, você vai buscar constantemente um autodesenvolvimento contínuo, através de todos os conhecimentos que podem ser adquiridos através da leitura. Muitíssimo importante nós desenvolvermos esse hábito para gozarmos dessas vantagens, inclusive na prática do estudo da doutrina espírita, na prática do estudo espírita. Mas, infelizmente, nós vivemos em um país em que o hábito da leitura não é plenamente desenvolvido. De acordo com a 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que foi encomendada para o IBOP pelo Instituto ProLivro, apontam que o brasileiro lia 4,96 livros por ano, sendo que dentro deste número a leitura de 2,43 livros era completa e a leitura de 2,53 livros era em partes. Já os estudantes liam 9,38 livros ao ano. Isso dentro de todo esse aspecto, enquanto todos os outros leitores liam 3,35 livros ao ano. Para nós fazermos um paralelo, uma comparação com o país vizinho nosso, muito conhecido, a Argentina, a média de leitura na Argentina é de 12 livros por ano. 12, quase 3 vezes mais a quantidade que o Brasil lê. E pesquisas do censo de 2010 do IBGE aponta que 20% da população brasileira é considerada analfabeta funcional. O que isso significa? Significa que apesar dessas pessoas conseguirem ler de maneira rudimentar e escrever também de maneira deficitária, elas têm dificuldade de agregar conhecimento e de interpretar textos. Os testes do PISA, que é uma instituição internacional que analisa conhecimentos, sempre aponta que o Brasil está nos últimos lugares em interpretação de texto e também em resolução de cálculos simples. Nosso país tem essa deficiência educacional latente que, infelizmente, nós não estamos vendo buscas de soluções para estes problemas. No panorama nacional de leitura, sabemos que 50% da população é leitora. 50% é leitora, mas a maior parte dos alfabetos funcionais estão na região Nordeste. 30% estão localizados na região Nordeste, nesse horizonte que a gente está vendo, que é dos alfabetos funcionais. Mas, voltando para informações do Instituto ProLivro, ele indica que, no Brasil, 50% da população regional tem capacidade de ler. 50% da população regional do Brasil tem essa capacidade de leitura. Só que, nas regiões Norte e Sul, a capacidade de leitura está abaixo da média nacional. Já a região Sudeste está na média e as regiões Nordeste e Centro-Oeste estão ligeiramente acima da média nacional. Dados que nós estamos citando para apontar como o nosso país tem uma dificuldade de incentivar a leitura à sua população. É por isso que, se você ainda não desenvolveu o hábito da leitura, é importante seguir algumas dicas para começar
a desenvolver este hábito. Como fazer então? Nós estamos tratando de doutrina espírita. E se você é espírita, quer se aprofundar mais nos conhecimentos da doutrina, nos princípios da doutrina espírita, você deve buscar essa leitura, porque ela deverá ser uma leitura agradável, mas não somente essa. Você quer começar a ler? Sempre procure escolher um tema que é do seu agrado, um tema que lhe cause alguma satisfação. Se você gosta de romance, leia romances. Se você gosta de aventura, leia obras que tratem de aventura. Se você gosta de ficção científica, leia ficção. Existem as epopeias, existe a mitologia grega, existe um universo gigantesco que permitem o início da leitura. Então escolha um tema que agrade, não escolha logo de cara um livro grande, com muitas páginas. Escolha um livro com uma quantidade menor de páginas. Por quê? Porque se você começar a ler essa obra e desistir no meio do caminho, a frustração será maior. Pelo fato dela ter mais páginas e você está começando a desenvolver o hábito da leitura, ela vai precisar de mais esforço. E se você não conseguir acabá-la, você vai ter uma frustração maior. Mas se você escolher uma obra com menos páginas e conseguiu finalizar essa leitura, você se tornará satisfeito por ter vencido esse desafio inicial e estará mais preparado para começar outras leituras. Então procure obras que são menores, que têm menos texto, que têm menos páginas. Existem várias obras de Francisco Cândido Xavier que são apresentadas até em formato de bolso, que você consegue facilmente levar a todos os lugares. E elas têm uma quantidade menor de páginas, elas têm textos mais objetivos e não tão rebuscados. E você pode iniciar a leitura por essas obras e todas as vezes que você terminar uma, você vai se sentir satisfeito, você vai perceber que venceu esse obstáculo inicial e vai ter mais dedicação, mais motivação e mais preparação para ler outras obras. Outra dica interessante: estipule um horário para a leitura. Inicialmente, você pode dedicar 15 minutos do seu dia para a leitura, 30 minutos do seu dia para a leitura, conforme a sua disponibilidade, e estipule um horário. Eu pretendo ler antes de dormir. É interessante, até porque você vai deixar de se expor às telas. Hoje nós estamos cercados de telas. Temos as telas dos tablets, dos celulares, dos notebooks, dos aparelhos de televisão, que tem luz azul. E essa luz azul, elas interferem no nosso sono. O ideal é o quê? É que você deixe de ver as telas 3 horas antes de dormir, para que até a sua qualidade do sono seja melhor, que você consiga ter um sono mais reparador. Por que não, então, aproveitar para ler nesse tempo? Você pode estipular um momento diário para a leitura antes de dormir, sem problema nenhum. Pode até ajudar a você a trazer o sono. Então estipule um horário, estipule uma meta. Eu pretendo ler um parágrafo por dia. Então você vai lá, lê aquele parágrafo. Se tiver disposto ainda para ler mais, lê mais um pouco. Se não alcançou o parágrafo, já se deu por satisfeito, continua a leitura amanhã. Você, quanto menos perceber, já terá lido toda a obra e nem terá percebido que foi tão fácil fazê-lo. Aproveite os seus momentos de ócio. Você marcou uma consulta médica, vai precisar ficar esperando. O que a maioria das pessoas fazem? Você vai para o médico, é ordem de chegada, mesmo que você chegue cedo, muitas vezes tem alguém na sua frente e você vai ter que aguardar ali meia hora, 1 hora, às vezes 1h30 para ser atendido. O que a maior parte das pessoas fazem? Vão para os seus dispositivos portáteis. Usualmente pegam os celulares e vão ver as postagens no Instagram, vão ver os mensageiros como o WhatsApp. Vejam só que interessante. Nós nunca lemos tanto na nossa vida. A comunicação no WhatsApp,
A comunicação no Instagram, apesar de ser uma rede onde o foco são as fotos, tem texto. E nós estamos lendo o tempo todo. A questão é a qualidade desta leitura. Então, se você está num momento desse, por que não aproveitar para deixar um pouco o celular de lado, deixar um pouco as redes sociais de lado e se dedicar a uma leitura que seja produtiva, que engrandeça o seu conhecimento ou até também sirva de entretenimento, assim como o celular serve. Aproveite esses momentos para praticar a leitura e estipule sempre uma meta. Há pouco eu citei, você pode estipular a meta, eu quero ler um capítulo por dia. A proporção que você for dominando a leitura, essa leitura vai se tornar mais dinâmica. E no tempo em que você lia somente um capítulo, você passará a ler 2 capítulos. Você passará a ler 3. E às vezes a obra é tão interessante que ela te prende e você acaba devorando o livro todo num estalar de dedos. Aí a sua meta vai passar a ser diferente. Eu pretendo ler 2 livros por mês, 3 livros por mês, 1 livro por semana. Ou seja, as suas metas elas vão gradativamente se tornando mais ambiciosas. Mas para isso é preciso que você comece a prática. A psicologia comportamental, a neurociência também apontam que o ser humano aprende na repetição. Os hábitos se estabelecem, se criam com repetição. Se nós não estabelecermos e formos inicialmente disciplinados para criarmos o hábito da leitura, ele não vai se estabelecer esse hábito. É preciso que, no primeiro momento, nós nos condicionemos a fazer, até que aquilo deixe de ser algo condicionado e passe a ser algo prazeroso. Eu vou dar um exemplo que você pode começar a praticar. A maior parte das pessoas, por terem dificuldades na leitura, não gostam de ver filmes legendados. Preferem ver os filmes dublados. A maior parte dos brasileiros, por exemplo, dão privilégio aos filmes dublados em detrimento dos filmes legendados, justamente porque elas precisam ler. Então comece a assistir também os filmes legendados. É prática de leitura isso também. Você está aprendendo ali a ler com mais instantaneidade, com mais rapidez. É um momento que você tem que aproveitar também para estimular a sua capacidade de ler, a sua capacidade de compreender, a sua capacidade de interpretar. Nas obras espíritas, muitas vezes, inclusive, na própria doutrina, você encontra palavras que não são muito comuns no nosso dia a dia. Você encontra palavras que não são muito comuns na nossa linguagem coloquial, que nós não costumamos falar no nosso dia a dia. São palavras novas. Então, pesquise no dicionário essas palavras e escreva com lápis o seu significado. Evite a caneta, por incrível que pareça. A escrita a lápis, ela dura muitíssimo mais tempo do que a escrita com esferográfica, com caneta. A não ser que seja uma caneta tinteiro, que às vezes chega até a manchar o papel, passa a tinta para o outro lado. Tá? Mas procure o papel, o lápis, por 2 motivos. Primeiro, é fácil de apagar, é fácil de você reparar um erro ou até atualizar uma informação que você anotou ali. E o lápis é feito de quê? De grafite, que vem do carbono, que é uma das substâncias, um dos elementos um dos materiais mais duradouros que a natureza nos dispõe. O lápis vai durar muito mais tempo do que uma escrita em caneta. Muitas vezes você escreve a caneta depois de uns anos, aquela escritura ali em caneta acabou ficando mais fraquinha, às vezes até some dependendo do tipo da caneta. Isso já aconteceu comigo. Eu já peguei inscrições minhas feitas com esferográficas, que depois de alguns anos eu precisei revê-las e elas estavam quase ilegíveis, porque acredito que a tinta da esferográfica era muito volátil
e quase desapareceu. Então você quer preservar as suas anotações? Escreva de lápis, é mais fácil. Reparar uma falha, é muito fácil apagar o lápis, e você preserva aquela anotação e não agride muito o livro. Então, se você encontrou uma palavra ali na doutrina espírita que você não compreende, vá ao dicionário. Antes era complicado porque a gente precisava pegar um livro muito grande e folheá-lo atrás dos significados. Hoje existem dicionários gratuitos que você coloca no seu celular, que você encontra a palavra em instantes, escreve lá e o significado aparece. Eu tenho um aplicativo desses no meu celular. Se não, você coloca no pesquisador de internet, coloca no Google, por exemplo, e o significado aparece. Anote esse significado. Anote observações, comentários próprios que você fez ali para compreender aquela obra. Mas se mesmo assim você está com dificuldades de entender, de compreender aquele assunto dentro da doutrina espírita, existem algumas partes realmente que são um tanto mais áridas, um tanto mais difíceis de se compreender. Procure um estudo na casa espírita. Existem vários estudos nas casas espíritas que têm como foco justamente trazer uma explicação, trazer uma interpretação para o que está na doutrina. Existe, por exemplo, o estudo sistematizado da doutrina espírita, existe, que é conhecido pela sigla ERD, existe o estudo aprofundado da doutrina espírita, conhecido pela sigla EAD, existe o ESOB, que é o estudo das obras básicas. Todos esses estudos ajudam. O ESOB é Estudo Sistematizado das Obras Básicas, é isso que significa a sigla. Todos esses estudos e muitos outros, eles ajudam a você entender a doutrina espírita, entender as obras espíritas. Existem também estudos mais direcionados, por exemplo, estudos das obras do autor espiritual André Luiz, através da psicografia do Francisco Cândido Xavier. Muitas casas espíritas se dedicam a estudar estas obras do André Luiz. Então as casas espíritas estão preparadas para receber você e ajudá-lo nessa caminhada para a leitura. Nós lembramos que existe uma recomendação do Divino Mestre Jesus, que é: amai-vos e instruí-vos. Nos instruir através da leitura, porque é o melhor método que nós temos de conhecimento, ajuda a nos amarmos, a nos compreendermos, a termos empatia pelo próximo, e ajuda também a compreender que nós não somos donos da verdade, nós não somos donos da razão, nós não somos os especialistas em todos os assuntos. Nós aprendemos a ter mais humildade e a adquirir conhecimentos com aquele que sabe um pouco mais do que nós. E nós também dedicamos o que nós temos um conhecimento mais aprofundado aos outros. Tem uma troca, e uma troca amável, uma troca produtiva, uma troca que vai de acordo com esse ensinamento do Mestre Jesus de se amar e de se instruir. É importante que nós tenhamos isso em mente. Então, se você quer conhecer de maneira mais aprofundada a doutrina espírita, ou se você quer conhecer de maneira mais aprofundada outros assuntos, ou até utilizar deste entretenimento que usa o cenário melhor que existe, que é a sua imaginação, leia. Leia. A leitura incentiva justamente isso, imaginação, as suas capacidades cognitivas. Você se tornará uma pessoa mais esperta, mais crítica, mais analítica, mais inteligente, por que não dizer? Tudo isso a leitura pode proporcionar. E como consequência, você vai conseguir se relacionar cada vez melhor com todos que estão ao seu redor, praticando o amai-vos e instruí-vos, e também o lema do Espiritismo: fora da
caridade não há salvação. Muitíssimo obrigado a todos que dedicaram um espaço do seu tempo para assistir esse vídeo até o seu final. Aproveite, curta este canal do Grupo Espírita Eurípides Basanunfo para acompanhar novos vídeos que serão postados aqui e até também para conhecer e ver os vídeos que já estão disponibilizados neste canal e para, por que não, aprender mais a respeito da doutrina espírita. Foi uma enorme satisfação estar com vocês. Forte abraço.